The Beginning After the End. Volume 7. Capítulo 221.5. Túneis obscuros e... Nota: esse capítulo extra faz parte de uma coletânea de POVs da Mika e Arthurnon retirados do livro 7 de Tbat. Mika e Arthurnon. O segurança, um anão musculoso e tonificado vestindo uma túnica 2 números menores que seu tamanho, que realçava seu peitoral e seus bíceps, fechou a expressão assim que me aproximei. O bar era em um profundo e distante túnel, bem longe das cavernas centrais movimentadas, e eu vi apenas os piores tipos entrando e saindo, durante 2 dias de observação. Muitos soldados alacrianos, sobreviventes da Batalha de Slore ou agentes deixados dentro de Vildoral, a capital de Dar, ainda escondidos nos túneis, auxiliados e incitados por um grupo de anões rebeldes. Eu tinha certeza de que muitos haviam ficado aqui, apesar de não os ter visto ir e vir. Dando um passo à frente e segurando uma das mãos, o segurança disse: "Desculpe, senhorita, acredito que você esteja no lugar errado. É melhor se virar e..." Sangue espirrou de sua boca e seu maxilar foi forçado a fechar, mordendo sua própria língua. Seus joelhos se dobraram e ele colapsou. Ele caiu de uma maneira bizarra no chão, seus membros tortos em ângulos sinistros, como se fosse um inseto, e um enorme pé o estava esmagando no chão. Seus olhos arregalados me encararam em pânico. Em 8 segundos, 10 se for mais resistente do que parece, você vai desmaiar. Mika irá liberar seu feitiço Gravity Hammer e não vai morrer. Quando acordar. Eu parei de falar. O segurança estava inconsciente. Liberando o feitiço, eu entrei em um bar pouco iluminado e esfumaçado, que agora estava sem guarda. Constrangedor. O salão possuía um formato grosseiramente circular com um teto abobadado. Mesmo na pouca iluminação e através da fumaça desagradável, era óbvio quão pouco detalhado aquele local era. O balcão e as cadeiras pareciam ter sido criados através de magia, como era comum na maioria das habitações dos anões, mas nesse caso, havia sido mal feito. Esse lugar é igual a um provérbio do Antigo Testamento: até um anão consegue cavar tão fundo e viver tanto tempo no escuro. 3 homens anões sentados em uma mesa escura, perto da parede, suas cabeças curvadas em direção às suas cervejas, mas sua conversa apressada terminou assim que me perceberam parada na entrada. O barman, um anão velho com uma barba cinza presa em seu cinto e seu cabelo preso em um coque, me encarou. "Saia daqui, criança." Ele resmungou. "Esse não é um lugar para tipos como o seu." Sem falar nada, eu me dirigi ao balcão, me sentei em um banco de pedra com 3 pernas desiguais, e balancei o dedo em direção ao barba cinza. Quando ele não se aproximou de imediato, eu revirei meus olhos e apontei mais energicamente. De má vontade, o barman se aproximou, apoiando-se levemente no balcão. Se mais um homem dizer a Mika onde ela deve estar, ela irá destruir essa pocilga deprimente e procurar pelos restos da minha presa dentro dos destroços. Lancei um sorriso animado para o barman, quando sua cabeça de repente desabou, batendo no balcão com força suficiente para quebrar a pedra dura. Agora, a menos que você ache que sua cabeça é mais dura que essa pedra, que, para ser honesta, pode ser, vai evitar insultar Mika mais uma vez e, ao invés disso, fazer seu melhor para ajudar na localização de um punhado de magos alacrianos que Mika acredita estarem se escondendo em algum lugar por aqui. Saia já daqui!" O barman gritou enquanto limpava o sangue escorrendo de seu rosto até sua barba. Antes que eu pudesse responder, minha atenção foi atraída pelo arrastar de bancos de pedra através do chão duro do bar. Assisti entretida, enquanto os 3 homens parrudos andavam vagarosamente em minha direção. Eles tinham uma expressão severa e fizeram uma ótima cena ao arregaçarem as mangar enquanto se aproximavam. Eu esperei que eles fizessem o primeiro movimento. O líder anão, mais alto que o normal, com um cabelo negro azulado presos em tranças até a altura de seu cinto, me olhou nos olhos e cuspiu no chão aos meus pés.
Você parece ter cometido um erro. Deve ter acreditado que esse era o tipo de estabelecimento onde pseudo-anões puxa-sacos de humanos poderiam entrar usando suas roupas chiques e com sua atitude superior, achando que pode fazer qualquer coisa. No processo, você parece ter machucado meu amigo. Agora, vou pedir gentilmente que você ofereça desculpas ao Ludo aqui, por sua grosseria e então pode seguir seu caminho. Olhei para o anão surpresa. Mesmo em Dar, onde um terço da população odiava a mim e a tudo que eu representava como uma lança, ninguém nunca ousou falar assim comigo. Pseudo-anão, de fato. Quando os antigos rei e a rainha Gresunders traíram o conselho e tentaram se aliar aos Alacrianos, muitos anões os apoiaram. Havia simpatizantes dos Alacrianos por toda Darve e eles viam minha obediência ao conselho como uma traição. A toupeira comeu sua língua, garota. O líder anão zombou, me retirando de meus pensamentos. Foi isso que eu pensei. Vocês são todos iguais. Sabem um pouco de magia e acham que isso os faz especiais. O que isso faz, além de assediar um velho dono de bar, hein? O Ludo ainda está esperando por suas desculpas. Eu deslizei de meu banco frágil, me virei para o barman e acenei. Mika pede desculpas pelo que fez, barba cinza. Claramente, Mika estava batendo no homem errado. Me voltando ao anão de cabelo preto, que me encarava bravo, com o dedo tamborilando no punhal da faca em seu cinto, eu disse. Mika tem certeza de que um bando de alacrianos sobreviventes estão por aqui e você parece mais do que estúpido para ser um apoiador. Onde eles estão se escondendo? Grunhindo um. Tentei te avisar. Ou algo do tipo, o anão sacou uma faca dentada de seu cinto e investiu em minha direção, mana justa ao redor do seu corpo. A faca avançou rapidamente contra minha garganta e então meu agressor recuou em uma posição defensiva, sorrindo presunçosamente confiante. Ansiosa para ver a expressão em sua cara achatada ao perceber, eu simplesmente esperei. O sorriso vitorioso se transformou em confusão e então finalmente em uma expressão de medo. Os anões encararam a faca na mão dele, a qual a lâmina havia se achatado ao se chocar com minha camada protetiva de mana. Antes que os anões pudessem fazer algo além de ficarem encarando, eu conjurei 2 mãos massivas de pedra. Elas os alcançaram através do chão, preenchendo o pequeno espaço entre eles com sons de arrastar e despedaçar, então elas agarraram o segundo e o terceiro anões, que até aquele ponto estiveram satisfeitos lá no fundo, apenas rosnando e fazendo caretas de maneira intimidante, enquanto seu líder conduzia a conversa. Os infelizes gritaram em terror, cegamente tentando se desgarrar dos punhos massivos, mas sem sucesso. O líder deles, talvez percebendo que havia cometido um erro terrível, correu para a porta do lado mais distante do bar. Com cada passo, porém, ele ficou cada vez mais lento, até que chegou um ponto em que parecia nem conseguir levantar um pé. Ele caiu de joelhos e depois de bruços, enquanto eu aumentava a pressão da gravidade pesando sobre ele. O barman, Ludo, pegou algo debaixo do balcão e levantou, uma besta, já carregada. A contração tiniu e um virote com ponta de aço voou pelo ar, mas eu a redirecionei com um pensamento. Ao invés de voar diretamente até mim, o virote se curvou para baixo dramaticamente, se enterrando no chão de terra. Um momento depois, Ludo flutuou no ar de ponta cabeça até bater no teto. Sorrindo, eu me ajoelhei e puxei o virote de onde havia caído no chão. Onde os alacrianos estão se escondendo? Eu perguntei novamente. Vamos lá, Mika sabe que vocês ainda podem falar. Digam a ela e ela irá levar a luta até eles. Ou poderá fazer vocês ficarem em silêncio, para sempre. De onde estava pressionado contra o teto, Ludo grunhiu. Liberdade, para os anões. Você não é nada além de uma cadela, para humanos e elfos. Com um movimento de meu punho, joguei o virote para trás do balcão, sendo pego pela corrente gravitacional com a ponta para cima e se alojando no peito do anão.
Olhando para baixo, ele encontrou meus olhos e tentou cuspir, porém seu cuspe espirrou em seu próprio rosto e barba. Logo depois, ele estava morto. Sangue começou a se agrupar no teto, respingando pelos vértices da parede mal feita. Quando chegou na borda da gravidade reversa, começou a pingar do teto para o chão. Liberei o feitiço e seu corpo caiu com um grande baque atrás do balcão. Por favor! Gritou um dos anões presos. Ele era jovem, sua barba com cor de lama mal passava de seu peito. Seus olhos esbugalhados e molhados estavam lacrimejando de medo. Por favor, eu posso te falar. Eles não estão aqui, mas... Cale sua boca, Oberle. O líder gritou de onde estava no chão. Pressionei ele no chão com o Gravity Hammer, tirando o ar de seus pulmões, o silenciando. Oberle, é isso? Bem, pelos menos um de vocês tem bom senso. Então, se os invasores não estão aqui, Oberle, onde estão? Com um olhar para seu companheiro, que estava arranhando o chão em desespero, Oberle começou a falar apressadamente. O Bar do Ludo faz parte de uma rede de zonas seguras para lacrianos restantes, onde eles podem descansar ou se esconder. Às vezes eles se encontram com anões, aqueles que estão cansados do favoritismo de Triunion em relação aos elfos e humanos, aqueles que não se esqueceram do assassinato dos Greysunders. Não vi nenhum soldado entrar ou sair daqui há uns dias, mas sei onde alguns deles têm ficado. Torpe. Seus olhos se concentraram no anão achatado no chão. Me levou uma vez para uma entrega. Tem uma gruta subterrânea a alguns dias de viagem a pé daqui, realmente isolado, havia talvez 30 soldados lá. Oh, maravilha, Oberle! Bati palmas de felicidade e o punho de pedra que agarrava Oberle soltou, então se despedaçou em pó aos seus pés. Mika está tão feliz de ter você como o guia dela. Por favor, me siga. Essa informação precisa chegar ao resto do time e você ficará com a Mika até que a infestação de alacrianos seja exterminada. Os vigias da cidade vão coletá-los. Talvez, assim que essa guerra acabar, poderá haver um lugar para eles em Vildoral. Isso não é algo para Mika decidir. Asterisco, asterisco, asterisco. Foi uma longa caminhada de volta pelos túneis externos de Vildorial até as cavernas centrais. Eu gostaria de ter voado de volta, mas estava fazendo meu melhor para me manter discreta. Muitos daqueles que moravam nas cavernas altas ou nos túneis profundos não me reconheciam apenas pela aparência, mas porque o reconheceriam. As lanças passaram muito pouco tempo em Dar desde que foram nomeadas cavaleiros, e eu não era uma vigia da cidade para ser vista patrulhando os túneis escuros. Sal de fogo. O fedor disso está por toda parte aqui embaixo. Mika odeia o cheiro de sal de fogo. Ainda assim, a guerra, a traição dos Greysunders, a remoção de Radias do Conselho, eu conseguia ver o preço que os anões haviam pagado por isso. Embora a nobreza tenha resistido a esses eventos com o estoicismo daqueles que já haviam conquistado uma vida estável, nos túneis profundos, onde os trabalhadores, mineiros e anos sem magia viviam e trabalhavam, eu via perguntas em todos os rostos. Esses anões, não por culpa deles, ficaram presos em uma guerra civil, divididos entre a lealdade a Dikaten e a lealdade a Triunion e a aliança de seus líderes com as forças alacrianas. Muitas dessas pessoas ficariam felizes em deixar os dois lados se destruírem, se isso significasse que eles poderiam voltar aos negócios diários de sobrevivência em Dar, difícil o suficiente sem a ameaça de se envolver em uma guerra que eles não entendiam e não queriam. Mika gostaria de ouvir mais sobre você, Oberle. Falta mais 1 hora de caminhada para chegar ao nosso destino, então conversando vai passar mais rápido. Oberle passou os dedos pela barba nervosamente. O que você quer saber? Anões sempre têm tanto medo de serem introspectivos. Mika tinha esquecido como é ter que conversar com outros anões. Exceto por Alfred.
Eu parei com o pensamento de meu amigo, mentor e rival. Ou Fred Varen, o outro anão lança, fez parte do golpe de Radias e tentou assassinar os generais Ai e Arthur, uma batalha que terminou em sua morte. Eu suponho que posso, sou do clã Lasfire, mas duvido que você já tenha ouvido falar de nós. Mineiros, principalmente. Acostumados a minerar, trabalhando para qualquer um que estivesse pagando, mas antes de eu nascer, meu tio-avô entrou em um veio de sal de fogo, então todo o clã tem trabalhado com isso nos últimos 100 anos ou mais. Eu fundei, percebendo que ele fedia a sal de fogo. Que nojo! Todos os membros do seu clã são traidores de Dikaten, ou apenas você? Oberle parou de andar e me encarou com firmeza. O que foi? Você talvez discorde da avaliação de Mika sobre suas escolhas de vida? Por favor, explique então, e continue andando. Oberle fez o que eu disse, mas uma nuvem escura parecia ter o encoberto. Eu não sou um traidor, e nem os membros do meu clã. Talvez as coisas pareçam diferentes da alta posição em que você vive, mas fora das grandes cavernas as coisas não são ótimas. Primeiro, ouvimos sussurros de guerra e então nosso rei e rainha reúnem toda a sua corte e se mudam para algum castelo no céu, enquanto se juntam a este Triunion e alinham os anões com elfos e humanos. A próxima coisa que ficamos sabendo é que os Greysunders estão mortos e o conselheiro Radias se tornou a única voz para os anões em Dikaten. E ele, ao que parece, também está aliado aos invasores. Nosso rei, rainha e voz no conselho acabaram por estar em aliança com a Lacria. O que isso significa para os anões nos túneis? Somos aliados dos Alacrianos? Ainda estamos sendo representados no conselho? Podemos esperar que Sapien e Elenoir enviem seus exércitos marchando para nossas casas? Muitas foram as perguntas, poucas as respostas. Eu não disse nada. Esta tinha sido uma desculpa comum para a situação atual dentro de Dav. Meu pai disse ao clã para nos mantermos fora disso. Continuou Oberle. Não é da nossa conta, ele nos disse. Não quando há sal de fogo para ser minerado. Até onde eu sei, sou o único que não escutou, e mesmo isso não foi de propósito. Oh! Então você acidentalmente se tornou cúmplice do ato criminoso de abrigar fugitivos de guerra. Passei a mão teatralmente pelo meu cabelo. Isso parece uma história e tanto. Mika está morrendo de vontade de ouvir. Oberle balançou a cabeça com raiva, torcendo a barba com as mãos enquanto respondia. Erok é um velho amigo da família. Nós bebemos no Ludos desde muito antes do conselho ser formado e a guerra anunciada. Eu nunca quis me envolver, mas Ludo, Torple, Erok, tudo o que eles falavam era construir um mundo melhor para os anões, recuperar a honra de nossos ancestrais, tirar nosso povo da sujeira. Era tudo só conversa, ou assim eu pensava. Então os alacrianos vieram e eu fiquei apavorado. Não sou ativista. Eu estava apenas, meio que lá. Você já chegou a conhecer os Greysunders? Ou o conselheiro Radias? Eu perguntei séria. Não. Mika estava ligada a eles, ficava de guarda ao lado de suas camas enquanto dormiam, ouvia seus momentos mais íntimos, sabia de todos os seus segredos, quase todos os segredos. E você sabe o que Mika descobriu? Com curiosidade genuína demonstrada em seu rosto, Oberle respondeu, não. O que? O rei e a rainha eram cães egoístas. Eles constantemente conspiravam, não para melhorar Dar ou reivindicar nossos direitos como uma nação igualitária, mas para seu próprio bem-estar e a queda daqueles que os haviam traído pessoalmente. Mais do que isso, eles eram fracos. Radias, por outro lado, amava demais Darvi e procurou elevar os anões, escalando uma montanha de mortos. Ambos não corresponderam às expectativas. Oberle desviou o olhar. Seus olhos caíram sobre uma garotinha dançando atrás de nós,
atrás de dois anões sujos e de aparência cansada. A garota, percebendo o olhar de Oberle, tirou algo do bolso do vestido descolorido e jogou no ar. Uma nuvem de poeira cintilante subiu ao redor dela, cintilando em azul, vermelho e prata. A garota riu e Oberle sorriu. Minha declaração sobre os líderes anões foi recebida com silêncio. Talvez isso tenha dado ao jovem anão algo a se pensar. Isso é bom. Nós anões, precisamos passar mais tempo pensando. O Instituto Ertorno, onde minha equipe e eu estávamos hospedados, não estava tão longe naquele momento. Com o tráfego cada vez mais denso perto das cavernas centrais de Vildorial, eu sabia que o silêncio seria melhor perto de tantos ouvidos. Quais desses anões são simpatizantes de Alacria? Quem deles colocaria um machado no crânio desse garoto, para impedi-lo de entregar o local do esconderijo dos Alacrianos? O que os Alacrianos querem? Oberle perguntou de repente. Apenas a escravização de todos os humanos, elfos e anões em Dicatem, e todos os recursos sob, na superfície e acima de Dicatem também, para promover a continuação de uma guerra mais antiga que toda a nossa nação. Oberle apenas assentiu.